Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Vamos hoje estudar o livro Entre a Terra e o Céu, não é? Então, a gente está no capítulo 27, preparando a volta. Mas antes vamos ver em que contexto esse estudo se situa em termos de evangelho. A gente tem um link aqui importante. Bem-aventurados os pobres de espírito. As pessoas simples. Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente vai enfocar uma coisa muito interessante sobre humildade hoje. Que tem nas instruções dos espíritos, nesse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um estudo sobre o orgulho e a humildade. Um estudo longo, cheio de nuances, muitas nuances, vixe, são muitas páginas. E ele coloca um trecho, porque o que ele chama de colar de pérolas, não é? Que é um estudo de análise dos textos religiosos, que faz exegese, né, que eles chamam, exegese, não é? Dos textos religiosos, nos diz que a gente pode pegar um trecho, era assim que eles faziam, e analisar, certo? Aí junta cada trecho como em um colar de pérolas. Haroldo fala muito dessa técnica de análise dos textos religiosos, uma técnica hebraica, não é? Antiga, imagina, do tempo antes de Cristo, não é? Então, aqui a gente está estudando que às vezes a gente precisa ter a humildade de reconhecer que não pode mudar as pessoas de repente, num toque de mágica. Na verdade, a gente não pode, rigorosamente, a gente não muda o outro, muda a relação com ele. E em mudando as relações, a gente pode criar transformações no nosso ser e no do outro. Se a gente tem esta ideia clara, a gente se preocupa com a gente e com a relação que a gente está construindo. Não fica querendo um condão que pode vir, embora a gente deseje, não é? Porque nós somos humanos, queremos que as coisas fiquem felizes, mas as coisas não se dão assim. Então, a humildade é também perceber que as pessoas não mudam de pancada, quer dizer, numa pancada, assim como a pancada da onda que vem, pá, e vai. Não, as pessoas, elas têm o tempo delas, elas vão fazer escolhas, vão colher o que plantam e a gente vai amá-las. E no nosso relacionamento, pela nossa relação, nós vamos conduzindo as coisas. Mas humildade é saber disso. Que a gente queria que um filho, um companheiro de caminho, uma pessoa amiga, um amigo, uma pessoa que a gente vê sofrendo no centro espírita, ou na vida, ou na família, uma pessoa que está muito mais próxima da nossa intimidade e que sofre. A gente queria ter o condão de apaziguar suas dores, mas isso não acontece assim. É porque, às vezes, precisa a gente ter a humildade de saber que o outro é o outro, que o outro tem o tempo dele, que Deus não vai amar menos o outro, por nenhuma escolha que ele fizer. Uma coisa que a gente tem dificuldade no nosso estágio evolutivo de compreender é isso, que o que quer que você faça não diminui o amor de Deus por você. E ele faz isso por todos. Isso é uma coisa difícil para o nosso espírito. A gente não compreende profundamente isso, realmente, nesse nosso estágio, não, de evolução. Assim, compreender mesmo por dentro do coração. Então, a humildade seria
seria humildade a gente reconhecer que não pode tudo. Não pode tudo, eu não posso mudar de um tacão só aquela pessoa que eu queria. Mesmo que isso seja em nome do amor que eu queria que ela tivesse, ou do bem-querer que eu tenho por ela, ou do que eu queria, em nome de qualquer coisa. Mas eu queria, porque eu queria vê-la feliz. Sim, é uma coisa nobre, mas existe sempre as lições que o outro escolhe fazer, não é? E a gente não tem a condição de decidir o controle do outro. Então aqui ele diz assim: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Ela nivela os homens, dizendo-lhe que todos são irmãos, que devem se auxiliar, e os induz ao bem. Lembrai-vos que Jesus era extremamente humilde, que os exemplos que ele nos tem dado pode nos iluminar para enfrentarmos as dificuldades da vida, buscar a luz e compreender as coisas que Deus espera que a gente faça, ou Jesus, não é? Que é mais próximo, é o médium de Deus, vamos dizer assim, quer que a gente faça diante daquelas situações que a gente vive. E aqui ele diz que é humildade reconhecer o nosso limite em algumas situações. A gente, por exemplo, uma pessoa diante de um desencarne, a gente não pode reverter aquilo. A pessoa já desencarnou, você não vai reverter. Diante de determinadas escolhas, não. Mas isso significa que a gente não significa que tem nada perdido, nada se perde em termos de amor. O amor no amor a gente não perde nada, mas importa reconhecer que mesmo a gente fazendo tudo o que quer fazer, existe o livre-arbítrio do outro, existem variáveis, quer dizer, assuntos, coisas que estão interferindo naquela situação do outro, que nós não temos ideia. Coisas de muitos milênios, às vezes, não é? E que Deus ama mais esse ser amado por nós, mais do que a gente. Então, a gente deve fazer tudo o que puder da nossa parte, mas com uma certa paciência ou tranquilidade, sem se destruir. Quando Odila, lembra que Odila, aqui do livro Entre a Terra e o Céu, lembra que aquela esposa do ferroviário, do Amaro, daquele homem que ficou viúvo e casou com a segunda moça, a Zulmira, e a primeira ficava assistindo a história, ficou revoltada com a morte do Júlio e tudo, do pequeno, que era filho dela, e a segunda, não assumiu direitinho, né? Mas mudou, já refletiu, essa primeira já percebeu várias coisas, foi estudar no plano espiritual sobre todas aquelas realidades. Nós já em 27 capítulos vivemos as aprendizagens deles. Então, ela já estava diferente. Aí ela foi para o lar de bênção, agora cuidar do filho, se voltar para o bem. Olha aí, diante da dificuldade, se volte para o bem a fazer. Não fique assim, dependente do humor de alguém, senão a pessoa lhe controla. A pessoa chega com raiva por aquela porta ali e você diz, não, mas ele falou isso, eu tinha que rebater ele, isso. Então o outro que controla os seus estados de espírito, onde está a nossa liberdade? Não, mas eu não quero viver isso. Ele pode chegar, mas eu não vou responder nesse nível que ele propõe, ou ela propõe, ou a situação propõe, não é? Isso é difícil. A gente paga às vezes um preço para fazer escolhas assim. Então, essa mulher chama-se Odila, que está com seu filho. Bem que o Clarencio tinha dito para Hilário e o André Luiz, que é a equipe que está acompanhando todo esse trabalho de ajuda na Terra. Mas aqui eles estão no plano espiritual. Então, a Odila foi procurá-los. O Clarencio disse, ela vai nos procurar.
Por quê? Porque ele não disse todas as coisas, que o menino tinha sido um suicida na vida passada e que, portanto, no tomar veneno, ele feriu a glote. Ele reencarnou, não tinha tido tempo de se manifestar. Então, como ele desencarnou criança, isso ainda estava no perispírito, ainda ia comparecer, vamos dizer assim. Mas desencarnou antes. Mas quando ele foi para o plano espiritual, apareceu esse problema aqui da glote, de um veneno que ele tinha tomado em outra encarnação. E a gente viu, pelo que eles já disseram muitas vezes, que tem, vocês vão ver, é o estudo desta noite, que alguns casos só com muita paciência, que é isso que a gente está vendo. Ou seja, que eles exigem a nossa afeição, a nossa dedicação, mas são transformações que se desenrolam em um tempo maior. Não é uma coisa que você faz um dia e resolveu. Você resolve, equaciona o seu problema, eu vou fazer assim, e começa a trabalhar no bem. E se volta para o que é da sua alçada, para aquele aspecto que você pode fazer. Então, ele disse assim, bem, é como se ele dissesse assim, bem que eu disse para vocês, viu, o Clarice, bem que eu disse, Hilário e André Luiz, que ela vinha nos procurar. E ela veio, triste e preocupada. Com respeitosa delicadeza, Odila contou-nos que estava vivendo uma experiência inquietante. O menino, filho dela, Júlio, estavam os dois desencarnados. A mãe, Odila, que está contando isso, e o Júlio também. A criança tinha um problema o Júlio, ele tinha um problema na fenda glótica, uma ferida aberta aqui nessa parte da garganta, vamos dizer assim. Estava com ela na escola de mães, tinha aposentos para ela ficar com o filho, para ela se reerguer, dando o carinho, trocando energias com ele, mostrando que a vida continuava e que o amor deles também. Isso eram recursos fundamentais nessa hora, medicamentosos inclusive. E havia também outros, e havia passes que não faltavam, e outros recursos da medicina espiritual. Ela diz, eu queria tanto vê-lo bem, mas ele não melhora. Nem com os passes, nem com a medicina que se tenta para diminuir suas dores e essa ferida aberta na glote, na garganta. Ela disse, eu estou apavorada, eu jamais imaginara a existência de enfermidades depois da morte. Porque às vezes a gente leva daqui para lá, não é? Ela diz, aí ela vai dizer tudo que ela tentou. A gente pode imaginar que a gente já vive isso de vez em quando, né? Tenta um amigo que diz isso, tenta muitas coisas, tenta mudar isso, mudar aquilo. E ela diz, mas o corpo físico é dele, esse corpo espiritual, físico não, é um corpo, é o perispírito, mas ele tem propriedades da matéria, ele não é o espírito. Então, não deixa de ser um corpo semimaterial, porque é de outro tipo de matéria. Então, ele diz, esse corpo espiritual funciona, aqui é André Luiz comentando, ele funciona como um guardador da memória do ser, não é? E o corpo físico funciona como um abafador da moléstia da alma, sanando pouco a pouco. Olha, se a gente entender isso, isso também vale para as partes espirituais e psíquicas da gente, ó. O corpo físico, nosso corpo, funciona como um abafador da moléstia da alma. É que ele vai, como a gente diz do mata-borrão, ele vai sanando a pouco, ele vai soltando, exudando, ele vai, vamos dizer, drenando, as pessoas dizem, mas eu acho muito parecido com coisa assim que, né? Vamos dizer uma coisa mais leve, assim. Ele vai, o corpo físico vai sanando, vai curando aos poucos, aquela moléstia da alma. Também psiquicamente a pessoa vai se curando aos poucos. Aí diz assim, Clarencio mais, para a mãezinha Odila, aflita por causa do filho Júlio. Odila, o passado, falar do passado agora, que era o que André Luiz solicitava, que ele contasse para ela o passado dele como suicida, para a mãe entender.
Mas ele queria provocar na mãe um envolvimento com o problema que dependia dela, porque se ela não quisesse, nada daquela família ia para frente. Dependia muito dela, por exemplo, não obsediar a segunda mulher. Se ela fizesse isso, o marido seria infeliz, a filha dela que está com ele seria também. É um redemoinho, assim, é um xadrez, como se diz, que derruba uma peça, cai outras. Então, dela dependia muito a felicidade de muitos, inclusive do menino. Então, ele queria que ela se envolvesse na questão, que era como eu curo essa ferida, como eu dou paz a meu filho que não para de sentir essa dor gigante aqui no mundo espiritual, não consigo resolver. Como eu posso fazer? Então, esse problema que ela queria resolver, ela devia se envolver completamente com a sua solução. Ela queria que os outros dessem a solução para ela. Para poder ela, vamos dizer, outra pessoa assumisse tudo, e ela no fundo a gente faz assim. Eu não estou dizendo que essa fazia, não, ela está mais lúcida. Mas normalmente a gente quer que outra pessoa resolva para a gente. A gente está doída, às vezes, e tudo. A pessoa pode até carregar um pouco a cruz da gente como um bom sirineu, ou conversando e tudo. Mas não pode mudar uma situação que vai depender da gente. Então, Clarencio disse, não queria contar o passado porque ela podia dar um ponto naquele conhecimento e dizer, então não posso fazer nada, entende? Ela não ia agir, transformar aquela pergunta, vamos dizer, de pesquisa, né, sobre a vida, sobre a existência, sobre a imortalidade, sobre as reencarnações, ela pode utilizar essa pergunta para aprender. E quanto mais aprender se envolvendo com o próprio filho e com a solução do problema, mais ela iria enriquecer a vida de todos e iria, focalizando o bem a fazer, não ficar na crítica ao que ela não dava conta da vida dos outros, né? Então, Odila, o passado agora, ela quis saber por quê, assim, solicitando, mas me decifra esse enigma. Aí ele disse, Odila, o Clarencio, o passado agora não é o remédio próprio. Atendamos a hora que passa. Júlio está extremamente necessitado. Na nossa frente. O alívio dele deve ser imediato. E esse é o nosso objetivo. A mãezinha percebeu que era verdade e concordou. Também eu creio isso. Mas aí ele continuou. Acredito, Odila, que a reencarnação do pequeno é urgente medida para que ele melhore. Ele já tinha explicado que a doença da alma, o corpo físico funciona como uma coisa assim, que a gente, quando reencarna, vai soltando aquela água suja, vamos dizer, da dor ou das infrações à lei do amor que se cometeu nas outras vidas, né? E que, especificamente nessa, ele precisaria da vida para aprender a amar a vida acima de qualquer condição, de estar assim ou assado, né? Então, ele vai e diz outras coisas belas e diz, Júlio não é uma criatura comum, entende? Os motivos dele são outros motivos. Ele não é uma planta inculta, germinando à toa no mato da vida maior. Ninguém é assim, na verdade. Mas eu queria lhe dizer assim, que para ele reencarnar, você tem que plantar em solo bom. Ele é uma planta culta, uma planta já trabalhada. Qual seria o solo? Vai jogar em qualquer lugar, em qualquer lar, em qualquer... Ou você acha que tem algumas amizades na terra? Tem alguns sentimentos que você acha que podem ser continuados entre o Júlio e alguém? Ora, o pai dele era doido por ele, não é? O Amaro. Todo dia chegava no trabalho. Por isso que a segunda mulher ficou com ciúme, né? O que era marido da Odila, né? O ferroviário, o Amaro. Então, ele sabia disso, mas ele estava perguntando a ela para ela refletir. Você acha que tem alguém que possa ser amigo seu, que possa oferecer esse solo para a vida dele florescer? E esses
movimento dessa moléstia que tem que sarar assim, saindo aqueles miasmas pelo corpo físico. Isso vai acontecer quando ele reencarnar. Mas como reencarnar? Quais seriam as melhores condições? Quais seriam os cooperadores nessa nossa tarefa? Aí ela começa, percebe que ele todo tempo recoloca a pessoa como sujeito da sua história, como capaz de resolver, como tendo um dilema, um problema da vida que ela precisa resolver. Não pode colocar para outra pessoa resolver, não pode só se lamentar, que são coisas comuns na Terra. Ou não pode só, sabendo determinada causa, cruzar os braços e se sentir impotente devido à complexidade do problema. Não, faça a sua parte, na parte que é possível. Como diz o ditado espírita, quem se detém no mal não encontra tempo de fazer o bem. Se ela parasse só em ficar remoendo aquilo que aconteceu no passado, em ela sabendo a história de Júlio, ela ia ficar parada no passado. Ela não iria para frente. Então, muita gente diz que a gente quer justificar as coisas pelo passado. Não, não é isso. A gente está tendo um conceito mais largo de vida imortal. E também de justiça divina, de várias coisas. Mas isso não significa que a gente não louve as possibilidades do presente. O presente traz nas dobras o passado e engendra já, quer dizer, já mira o futuro. Com ele você já está começando o futuro. Isso significa que o que você faz agora é fundamental para mudar aquelas energias do passado que ficam no seu espírito, algumas, inclusive exigindo um movimento de repetição, às vezes, ou impulsionando você para repetições sem valor. E aí, quando você muda a ação no mundo, mudam as energias que vêm de muito longe, aqueles impulsos que você diz, ai meu Deus, foi eu que fiz isso, fui eu quem fez isso, eu agi assim, mas nem parecia eu não faço isso. E de repente fez. Ai, eu estou sentindo uma coisa tão ruim, mas isso não é do meu feitio, não é? Ah, mas entende? Todas essas coisas são esses impulsos que vêm de longe e que às vezes procuram repetições, procuram caminho de repetir. Por isso que os espíritos, disse a Joana de Anjos, diz que a culpa, a lamentação, ela é de quem não quer mudar. Porque quando a gente quer mudar, vai trabalhar na direção da mudança. Não tem tempo mais de se lamentar ou de se sentir culpada. Mudou, pronto. Deus não quer castigo, mas isso significa modificar um padrão de religiosidade que a gente teceu milênios. Então não é tão simples. A gente não está julgando, está só colocando o que André Luiz coloca. Então ele diz que tudo fará para ajudá-la. Olha, ele vai fazer tudo para ajudá-la, mas ela é o sujeito da transformação que é preciso. Aí ela diz, no começo, eu lutei contra Zulmira, a segunda mulher do meu marido, desejando ser amada por meu esposo, com ciúme. Eu ainda chamo de esposo, porque não sinto que partiu o laço. Pelo contrário, devo lutar mais por eles. E para ele ser feliz, ele precisa dessa minha irmã, vamos dizer assim. Meu filho, aí parou um pouco. Aí ela começa a pensar, creio que Júlio vai requerer atenções especiais, já que ele tem esse problema na garganta. E a reencarnação vai ser o remédio desta dor, desta ferida. Era uma ferida no perispírito e não deixa de ser uma ferida da alma. Aí Clarencio ficou feliz com a capacidade dela aprender rápido. Ela aprende muito rápido, muito rápido. Então ele diz, aí ela disse assim, então a gente vai começar a preparar o reencarne dele. Você percebe que é importante você decidir isso? E a gente ajuda. Aí ela esteve certa, então ficou decidido a volta de Júlio. Aí ele comenta, o Clarencio, a lei é sempre a lei. Cabe-nos respeitá-la e cumpri-la
compreendê-la também. Nossa atitude, porém, deve ser trabalhar no curso da evolução, inclusive de nós mesmos. O renascimento na carne, a reencarnação, funciona em condições idênticas para todos, no sentido de ser uma justiça de Deus. E à medida que nós nos desenvolvemos em conhecimento e amor, conseguimos nosso aperfeiçoamento moral e vamos, inclusive, às vezes até para outro planeta, ou vamos reencarnando com outros desafios, mas já não presa a dilemas antigos, mais animalizados, não é? A alma precisa de solo, contudo, né? A reencarnação, ela vai querer amizades, não somente na família consanguínea, mas determinadas ajudas, determinados encontros, determinadas situações, aquela reencarnação vai solicitar. E isso depende da singularidade de cada espírito. Mas em todos os casos, a colaboração dos outros é fundamental. Não devemos deixar que a antipatia nos coloque gelo no coração, porque nós sempre podemos ajudar os outros nas reencarnações e precisaremos. Modificar, tirar do seu coração o espinheiro da aversão é urgente. Então, o que ficou combinado? Odila conduziria a segunda esposa de Amaro, a mulher que ela agora já torcia para ser, vamos dizer, uma pessoa, já compreendia que era uma fase do aprendizado do homem que ela amava, do Amaro, estar com a Odila. E ela também era uma pessoa sofredora, precisava realizar determinados aprendizados naquela casa. E ela já tinha saído da reencarnação. Eles precisavam viver na Terra. E ela já estava no outro plano, a Odila. Então, ela vai preparar com Clarencio a condução da esposa, a segunda esposa que era a Zulmira. Eles vão levá-la no plano espiritual para se encontrar com Júlio. Aí é o próximo capítulo. Aí ela, na verdade, ainda a gente vai ver neste capítulo este encontro, que é um encontro amoroso. E aí ela vai vê-lo como criança. Olha como é que ela vai ver. Será Júlio, meu Deus? Aí já aparece eles levando. Meu Deus! Aí ela fica morrendo de feliz, porque ela tinha uma culpa muito grande, que ela tinha raiva da criança, porque o marido chegava e ia cuidar da criança. Quanto mais ela rejeitava o menino, mais ele sentia pena do menino, da mãe do menino, que era a primeira mulher dele, ter morrido e a outra não gostar. Então, o comportamento dela de rejeitar o menino aumentava o comportamento do pai do menino, que era o Amaro, de protegê-lo. Então, ela tinha aquele... E depois ela pensava, às vezes, se ele morresse seria tão bom. Ela pensava, às vezes. Até que na praia ela viu ele, né, se afogando, ouviu ele pedir socorro. Não socorreu, entreteu as pessoas para não irem buscar, para não ouvirem, entende? Então, de certa forma, ela não só torceu, como ela fez um pouquinho né? Mas a espiritualidade não entra nessa discussão, porque diz que ele tinha este problema. Não está justificando isso, mas não é assim um crime, não é assim, não foi uma coisa tão assim, foi um rompante de ciúme, né? Mas teve consequências graves. Então ela tinha uma grande culpa. Quando ela vê o menino vivo, né? Que ela não era espírita, não é? A primeira mulher, a Zulmira, ela vê o menino e diz, meu Deus! Aí é Júlio. Aí o Odila, que ela já sabe que é a primeira mulher, diz, é verdadeiramente Júlio, e nós te rogamos socorro para ele. Nosso Júlio precisa renascer, Zulmira. Poderás auxiliá-lo oferecendo-lhe o regaço de mãe? Ela ficou em lágrimas de alegria, porque assim ela cobriria a culpa que ela tinha. Percebe o que é a reencarnação? Inclinou-se então sobre o menino, a segunda mulher, afagou com intraduzível ternura
e falou sufocada pela emoção: estou pronta, devo a Júlio os cuidados que lhe neguei, louvo a Deus, tudo isso, meu Deus, nunca mais serei assaltada pelo remorso de não ter feito por ele tudo que me competia. Será meu filho, sim, será meu filho. Colocarei-o de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Todos choravam neste momento. Aí eles disseram, aí houve mais alguns outros momentos e eles dizem: convém agora que Zulmira seja restituída ao lar celeste, ao lar terrestre, ao templo familiar, que para a espera do dia seguinte. Certamente eles iam proporcionar também um certo enlevo para o casal se encontrar. E como se diz aqui no Ceará, na terra, como se diz, fazer o menino, né? Então, aqui tem um assunto que eu sei que esse dia de domingo ele é mais comprido. Ele é mais comprido que os outros dias, né? Bom, então, aqui tem um texto chamado Caridade Difícil. Caridade, habitualmente, é incompreendida e sempre difícil de ser praticada, é quando o outro repete problemas. A gente acha que vai ajudar a pessoa, fez isso uma vez, conversou uma vez e resolveu. E não é assim. Ergue-se a casa tijolo a tijolo. Uma viagem se faz passo a passo, estação a estação. Mas, frequentemente, não compreendemos que a reencarnação é esse longo trajeto e exigimos a recuperação de uma criatura que nos comprometemos a ajudar de forma imediata, de um momento para outro, como se as realizações da vida interior fossem estranhas à função do tempo. Se te encontras num problema assim, de cuja solução esperas segurança e paz, não te aflijas para obter tudo o que tu queres, o fruto de teus esforços de imediato. Te empenhes, não esmoreças e tenha tolerância e paciência, prosseguindo na estrada do bem. Os que te parecem incorrigíveis, que te impõem desgosto, são enfermos da alma. A pessoa querida que te parece ingrata, que te coloca golpes, que te alanceia o coração, é doente da alma, que solicita os medicamentos renovados de energia, ternura, limite e restauração. Quase sempre, antes de reencarnar estas pessoas difíceis do nosso caminho, que vão exigir o que ele chama aqui, que é o nome do texto de Emmanuel, Caridade Difícil, do livro Amanhece. Pois é, quase sempre estas pessoas, antes de reencarnarem, antes do berço terrestre, não é? Rogaram a providência nossa ajuda e nós concordamos. E então nós sabemos que só o tratamento longo da vida ou da reencarnação vai conseguir melhorar aquele espírito ou colocá-lo de uma forma mais profunda ou recuperá-lo totalmente para os nossos sonhos de amor e de bem-querer. Então, aqui ele está dizendo que a caridade mais difícil é aquela para com as pessoas que estão próximas da gente e que elas vão exigir um contributo nosso de esforço que se alonga no tempo. Não é uma coisa rápida. Então, vamos aceitar com humildade. Lembra que o estudo de hoje é a humildade de não poder mudarmos as coisas com toque de mágica. E de sabermos que se o caso parece-nos difícil, deve ser parecido com o de Júlio. Vamos ver? Eu não posso dizer o que vai acontecer logo, senão vocês perdem o gosto. Mas é um caso, está evidente que o caso de Júlio não é uma coisa, reencarnou aquilo ali, vai trazer alguma coisa, a reencarnação. Ou seja, vai sanar, vai curar, mas tem que sair por algum canto, tem que haver alguma aprendizagem com fatos, com situações, com pessoas. Então, vamos lembrar disso. A gente já se comprometeu antes para ajudar aquelas pessoas.
por orgulho, às vezes, porque fulano não vive isso, só eu vivo. Não, mas cada um é que sabe. Às vezes você pegou uma tarefa difícil. Então, não vamos exigir, não é que a gente não possa sonhar que hoje tudo pudesse estar diferente, mas a gente não tem esse condão. Tenhamos a humildade de fazer a nossa parte, que, como a gente gosta de dizer, Deus fará certamente a parte mais importante. Muita paz.